Graças a Deus, estamos de volta ao nosso programa, a nossa escola dominical, e já estamos no nosso segundo bloco e estamos estudando a nossa lição de número 4, que tem como título O Senhor dos Exércitos está conosco. Eu quero convidar você para que possamos, a princípio, olhar o primeiro tópico da nossa lição, que são os aspectos gerais. E quando olhamos para os aspectos gerais, como já foi dito há pouco pelo pastor Pádua, nós entendemos que a autoria desse salmo é dada aos filhos de Coré, que eram levitas, que serviam a Deus no templo. E ele foi escrito em um contexto de guerra, em um contexto em que o salmista ele não via a menor possibilidade de se ver livre do ataque de Senaqueribe com seu poderosíssimo exército. Então, ele escreveu o Salmo 46, abordando a temática de fé em confiança em Deus, pois somente fé e confiança em Deus poderia fazer com que o salmista viesse se livrar daquele ataque tão terrível. E no momento em que o salmista está colocando a sua fé em Deus, ele começa a exaltar a supremacia do Senhor. E quando ele está exaltando essa supremacia, ele destaca algumas características. E aqui no ponto 3, nós podemos ver a primeira característica que ele vai destacar, porque ele diz que Deus é. E o interessante é que o verbo ser aqui, ele não está condicionado a nada. O salmista apenas disse que Deus é. Então não importa se alguém crê ou vai deixar de crer em Deus, se alguém vai tentar provar a sua existência ou a sua inexistência. Deus, ele é, e nada pode mudar isso. Mas o salmista não apenas diz que Deus é, ele diz o que Deus é. Primeiro, Deus é refúgio. O salmista está fazendo referência a um buraco que era feito numa rocha, onde os fugitivos se escondiam. Mas olha só, eles poderiam muito bem ser encontrados naquele buraco. Mas no caso do salmista, não haveria problema algum, porque o Deus que para ele é refúgio, também é fortaleza, fazendo referência a grandes muros de proteção. Sabe o que o salmista está dizendo? Que não importa se o nosso inimigo sabe onde estamos, nada ele pode fazer contra nós, porque Deus é a nossa proteção. Deus é quem guarda a nossa salvação. Então, primeiro, aspectos gerais. Segundo, eu quero te convidar para olhar para o segundo tópico, que diz que nós não temeremos. E no primeiro ponto, o salmista vai dizer que não temeremos porque nós podemos superar as calamidades da vida. É muito interessante você observar que nós estamos falando de um salmo. Se é salmo, é poesia. Se falamos de poesia, a linguagem aqui, em muitos momentos, é uma linguagem metafórica. O contexto real do salmista é um contexto de guerra. Mas quando ele quer nos fazer entender a sua aflição, ele começa a descrever um contexto de catástrofes naturais. Ele diz que a terra está se removendo. Ele diz que o monte está indo para o meio dos mares. Ele diz que as ondas estão rugindo, estão perturbando. Isso aqui é poesia. Isso aqui é metáfora. O salmista quer que entendamos a aflição que ele está passando. Mas quando olhamos para o ponto 2, do tópico 2, nós entendemos que o salmista começa a fazer um paradoxo, porque nesse contexto de catástrofes naturais, no meio dele tem uma pequena cidade. Essa cidade é a cidade de Deus. No meio dessa cidade tem um rio que traz paz, um rio que traz alegria. Só que a paz do rio, ela não é gerada simplesmente pelo rio. Ela é gerada porque o texto diz que Deus está nessa cidade. No primeiro ponto, a gente entende que Deus é. No segundo ponto, no segundo tópico, nós entendemos que Deus está. Isso aqui é uma informação que vai mexer comigo, porque quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo que houve um momento da história em que o povo de Deus rejeitou o governo terreno do nosso Deus. Ele disse que não queria mais que Deus fosse o seu rei, mas sim que um homem de carne e osso começasse a reinar sobre ele. Então o profeta Samuel
levantou um altar e o chamou de Ebenezer, que significa até aqui o Senhor me ajudou. Muitas vezes nós lemos esse texto e pensamos que é uma coisa boa, mas não é. Samuel estava dizendo que Deus só esteve com o seu povo até um certo lugar, até um certo momento. Mas o propósito de Deus não é estar conosco somente até um certo momento, mas é estar conosco em todos os momentos. É por isso que quando foi anunciado o nascimento do Messias, foi dito que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco está. O salmista também entendeu isso. Ele disse que Deus está conosco. E a presença do nosso Deus não nos isenta de problemas. Isso é tão verdade que ele está num contexto de guerra. Mas a presença de Deus nos garante paz. Primeiro, Deus é. Segundo, Deus está. Já que eu entendo que Deus está, ele está para fazer alguma coisa. E aqui no ponto 3, diz que Deus está para nos ajudar. O texto vai dizer que Deus, ele está desde manhã bem cedo. A ideia do texto é que muito antes dos homens maus se acordarem para tramarem os seus planos maléficos, Deus já está acordado e preparado para desfazer tudo aquilo que os homens maus querem fazer contra nós. Foi exatamente isso que aconteceu na nossa história de salvação, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, isto é, muito antes de Satanás derrubar o homem, muito antes de Satanás enganar o homem, muito antes de Satanás infiltrar o pecado no mundo, o projeto de salvação já estava traçado. Deus já estava acordado e já estava preparado para desfazer tudo aquilo que o nosso inimigo poderia fazer contra nós. Quando o nosso inimigo entrou no mundo com a doença do pecado, Deus já estava com o remédio da salvação, pronto para que todo homem caído, para que todo homem pecador pudesse tomar esse remédio de salvação, que é Jesus de Nazaré, e consequentemente receber salvação. Olha só que coisa maravilhosa a nossa lição de número 4. Ela diz que Deus é, ela diz que Deus está e ela diz que Deus faz. Aproveite essa lição e seja muito abençoado por ela. Daqui a pouquinho a gente vai voltar diretamente do nosso templo central para nós aprendermos um pouco mais sobre a lição de número 4. Deus te abençoe.